Oi, Pai do Senhor para todos. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nesse momento, Senhor Jesus, que estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez no Seu nome, Senhor Jesus, a entrega, Senhor, desse jejum, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor Jesus, para bendizer, Senhor Jesus, o Teu santo nome. Deus, venha falar conosco, Senhor, através da irmã Lídia, Senhor, que o testemunho dela, Senhor, venha edificar nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Para todo sempre, Deus, amém. 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 Mais uma vez quero saudar a cada um com a paz do Senhor, né? Desde já agradecer a Deus por tudo, agradecer a irmã Fabiana, a pastora Silvia, né? E dizer que é um prazer testemunhar da grandeza que Deus fez na minha vida, na minha casa. Que grandes coisas Ele tem ainda para fazer, né, nas nossas vidas, né? E eu quero ler aqui um versículo que fala em Atos 16, 25, que diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam, né? E tem um teminha bem aí para minha história, como ser um adorador em tempos difíceis, né? Nós sabemos que em tempos difíceis nós nem sabemos nem a orar, que dirá a louvar. E tudo aconteceu na minha vida quando o Senhor falou a primeira vez que ia haver uma separação na minha casa, foi dentro de um ônibus. E quando o Senhor usou um jovem, ele dizia assim: eis que dentro da tua casa virá um grande vendaval, o vendaval vai ser tão grande que tu vai dizer: Senhor, eu não suporto, Senhor, eu não aguento mais. E o Senhor falava assim para mim que eu iria vencer cantando, né? E eu nunca imaginava o que viria pela frente. Estava recém-casada, estava no começo, né? No começo tudo é flor, né? Tudo. E eu jamais imaginava, irmãs, e com pouco tempo que o Senhor falou, no mesmo dia o Senhor confirmou que o vendaval vinha. Eu estava vindo de uma cidade em Piauí, do Maranhão, que eu sou do Maranhão, estou aqui no Paraná. E quando o Senhor confirmou no mesmo dia, a qual eu fui convidada para me louvar numa igreja, e o Senhor disse assim: eu falei contigo hoje, dentro do ônibus, e o vendaval está se aproximando. Só que eu cheguei em casa, contei para o meu esposo, né? Eu não sabia o que era o vendaval. E comecei a me preparar, né? Jesus falou que o vendaval vem grande. O que será, Senhor? E o Senhor dizia assim que eu tinha que louvar a Ele para me vencer. E com poucos dias, irmão, Ele simplesmente disse assim: eu estou indo embora. Arrumou as coisas e saiu. Aí que foi a peleja. O primeiro dia foi bom, mas do segundo dia em diante não foi bom. Era tristeza, era choro. Mas o Senhor sempre dizia assim: é cantando, e eu quero ouvir a tua voz pela madrugada. E eu dizia: Senhor, pela madrugada. E o Senhor dizia: pela madrugada, eu tenho saudade da tua voz. E começou a lida. Tinha dia que eu me jogava no chão e dizia: Senhor, eu não consigo, Senhor, louvar. E o Senhor dizia assim: tu vai vencer cantando. É cantando. E eu comecei na batalha, irmãos, louvando a Deus, louvava. Tinha dia que eu chorava e eu dizia: Senhor, eu não consigo. E o Senhor dizia: consegue. Porque o Senhor sabe até onde nós podemos ir, porque nós somos limitados. Ele não, mas Ele sabe, porque Ele que nos criou. E foram passando meses, né? E onde eu chegava, o Senhor usava as pessoas, dizia assim: a luta é grande, mas eu ainda quero, sim, eu quero ouvir a tua voz. Que quando tu louva, o inferno, né, sai, os demônios saem correndo. E eu quero ouvir a tua voz.
E ali o Senhor começava a falar mais e mais, né? E eu comecei a ver o mover de Deus. Quando eu começava a louvar, eu comecei a ver a mudança a qual Deus estava fazendo. E quando foi um dia bem perto, no dia 31 do 12 de 2001, estava bem pertinho da meia-noite, e o Senhor dizia assim para mim. Só que ali, quando Deus começou a trabalhar na minha vida também, porque era para o meu crescimento, eu começava a ver coisas sobrenatural, porque eu comecei a descer mais. E o Senhor sabia onde era o meu ponto fraco. Para os irmãos entender bem, eu vou falar assim. E assim, eu via muitas coisas. E quando eu começava a ver, acontecia. E quando foi um dia 31 do 12, bem perto da meia-noite, o Senhor dizia assim para mim, espera que ele vem. Que hoje vai chegar o dia. Hoje é o dia da tua vitória. E estava se aproximando, né? Os fogos já estavam, né, estourando. E eu disse, Senhor, tu me fez uma promessa, está chegando bem perto da meia-noite. E de repente ele apareceu. E quando ele apareceu, né, ele pediu perdão e ele disse que ele estava voltando para casa. Ele voltou para casa e dia 1º, né, ele já estava em casa e era algo que o Senhor, que a minha mãe tinha falado com Deus, eu não sabia. Que era o último prazo daquele dia 31 para o dia 1º, e eu não sabia. E quando foi dia 1º, eu morava do lado da casa da minha mãe. A minha mãe Lídia, eu disse, oi mãe. Ela disse, tá tudo bem? Eu disse, tá. E eu fui lá na casa dela. Aí eu disse, mamãe, a senhora nem sabe quem voltou. Ela disse, quem? Eu disse, meu esposo. Ela, ai, que bom. E ela olhou para o céu e ela disse assim, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. E ela começou a chorar. E ela disse assim, Deus me ouviu. E passaram-se um ano, irmãos. Um ano. Foi muito bom, né? Foi muitas bênçãos no decorrer deste ano. Mas um dia, o Senhor requeria mais de mim. Porque muitas das vezes nós não entendemos o que Deus quer de nós, né? E muitas das vezes é necessário acontecer para que Deus possa fazer o que Ele quer da nossa vida. E um certo dia, eu fui numa igreja chamada Fogo Santo, era o primeiro dia que eu tinha chegado, que eu tinha ido nessa igreja, e as coisas lá em casa já estavam um pouquinho ruins, e eu perguntava para Deus, Deus, o que tu queres de mim, Senhor? O que tu queres de mim? Só que o Senhor ficava calado. E nesse dia eu fui nessa igreja, era uma quinta-feira, e quando eu cheguei lá, era para um pastor ministrar, só que o pastor não foi. E outra irmã ministrou, quando chegou bem próximo de terminar o culto, o pastor que ia ministrar. Irmãs, e quando a irmã disse assim, olha, o pastor que iria ministrar chegou, mas eu vou passar para ele encerrar. E ele disse assim, eu vim por causa de uma mulher. E eu disse, meu Deus, e aquilo ali tocou assim bem dentro de mim, eu disse, Senhor, eu não acredito, Deus. Aí ele disse assim, Deus me mandou aqui por causa de uma mulher, e eu disse para o Senhor que eu não vinha, aí o Senhor disse, vai. E aquele pastor começou a contar a minha história tudo, e eu disse, Deus, não deixa esse homem chegar até a mim, não deixa, Senhor. E eu olhei assim para trás, irmão, e via muitas pessoas que me conhecia minha mãe, que minha mãe era dirigente de circulação da área toda, e aquele pastor começou a dizer assim, tem uma mulher qual Deus, né, requer algo muito grande da vida dela, mas ela parou. Mas é necessário Deus fazer algo, e Deus vai fazer, Deus vai tirar. E eu disse de novo,
Aí ele respondeu de novo. E eu disse, Deus, a primeira vez eu chorei muito, doeu muito. E o Senhor disse, mas dessa vez tu não vai sofrer o quanto tu sofreu a primeira vez. Que desta vez eu vou tirar. E no tempo certo eu vou te dar de volta. Sabe, irmãs e irmãos que estão me escutando, né? O mistério de Deus é tão grande que às vezes a gente quer entender, né? E às vezes a gente quer ir bem profundo e muitos não acreditam no que Deus pode fazer. E aquele pastor começou a contar minha história tudinho, mas até aí ele não foi até onde eu estava. E ele começava a contar, e ele contava a história, e ele falava, e eu dizia, Deus, tu vai permitir isso? Tudo que eu falava, ele respondia. E eu disse, Deus, tudo que eu falo, Senhor, tu responde. E o Senhor disse assim, Eu disse, meu Deus, ficava pelo menos um pouquinho calado nessa parte aí. E ele disse, irmã, é necessário você ir a um lugar, e aquele lugar tem alguém precisando de você. E é necessário Deus tirar, e Deus vai tirar. E no tempo certo, Deus vai te devolver. Porque Deus vai tirar, Deus vai cuidar, e ninguém vai se aproximar, porque Deus vai cuidar dele. E depois Deus vai te dar a tua casa e o filho que ele te prometeu. Porque na primeira vez que eu me separei, o Senhor, no intervalo da separação, o Senhor me prometeu um filho. Mas as pessoas diziam que não, como era que Deus estava me prometendo algo se eu estava separada? E eu dizia assim, você não crê, mas eu creio. Eu creio no sobrenatural que meu Deus pode fazer. Irmãos, e quanto mais assim eu buscava Deus, assim, mais Deus me falava, e Deus usava as pessoas e dizia assim, eu vou te dar o filho que eu te prometi. E um dia eu conversando com a minha sogra, ela disse assim, como é que Deus vai te dar o filho se você está separado? Eu disse, minha irmã, se você não acredita, eu acredito no meu Deus. Mas que vai ser do teu filho, vai, né? E aconteceu que isso foi numa quinta-feira, já de 2013, né, que nós passamos, 2003, aliás, nós passamos um ano junto, né, depois que voltamos, passamos um ano junto, e 2003, na quinta-feira o Senhor falou, quando foi na segunda-feira, eu estava me arrumando para mim ir para a igreja, eu disse assim, pai, eu vou na igreja hoje, no círculo de oração na Madureira. Eu não perdi um círculo de oração. Onde tinha círculo de oração, eu estava. E ele foi e disse assim, tá bom. E ele foi na casa da mãe dele. No retorno da casa da mãe dele, ele disse assim, eu tô indo embora. Aí eu disse assim, Eu disse assim, então eu vou arrumar tuas coisas. Eu arrumei as coisas dele e ele saiu. Irmãs, quando ele saiu, já era o horário do círculo de oração. E ele saiu por um lado, eu saí por outro. E nisso, quando eu vou chegando na porta da igreja, a irmã, orando no microfone, disse assim, Jesus, olha para aquelas irmãs a qual estão sofrendo, que o marido acabou de ir embora, né? E então, uma dor tão grande, eu disse, nossa, Jesus, deixa eu pelo menos chegar dentro da igreja, né? Brinquei assim, deixa eu pelo menos chegar dentro da igreja para mim poder escutar esse bem aí, tu já tá falando. Aí eu comecei, né? Quando eu entrei na igreja, o Senhor começou a usar assim, tremendo, dizia assim, grande a obra que eu tenho contigo. Mas foi necessário eu fazer tudo isto acontecer. E tudo assim, mãe, sabe? Começou assim, e o Senhor dizia assim, te prepara que grande vai ser a luta, mas eu vou te dar a vitória. E começou, irmã, a luta, né? E aquele pastor a qual o Senhor usou ele, naquela igreja, Fogo Santo, ele disse assim, 3 meses é muito. Aí ele disse 2 meses. Ele disse 1 mês. Aí ele disse, o Senhor não ordena eu te falar, mas eu ainda acho que 1 mês é muito. Irmão, isso foi numa quinta-feira que o Senhor usou aquele pastor. Quando foi na quarta-feira, eu estava viajando. Eu estava dentro do trem. E quando eu estava no trem, um homem chegou e disse assim, tem algo na tua Bíblia? Só que eu tinha esquecido que a profecia tinha escrito tudo na Bíblia,
numa parte branquinha assim da Bíblia. E eu disse, na minha Bíblia, Senhor, o que que tem dentro da minha Bíblia? Por que que o Senhor me falou que tinha algo na minha Bíblia? E eu lembrei, eu disse, meu Deus, a profecia. E eu fui ler, eu disse, meu Deus, o Senhor falou que 3 meses era muito, aquele pastor. Ele disse que talvez um mês, antes de um mês, eu disse, meu Deus, amanhã vai fazer 8 dias, já estou dentro do trem. E lá eu cheguei numa terra a qual o meu cunhado é pastor, chamado Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. E lá, irmão, eu comecei e o Senhor diz assim, eu quero ouvir o teu louvor pelas madrugadas. Me busca, ora, que grandes coisas eu vou fazer, porque eu tirei. Mas eu te falei que eu vou te dar de volta. E eu vou cuidar, e ninguém vai tocar. E aí daqueles que se aproximarem. E ali começou a guerra. Foi guerra em cima de guerra, né? E eu comecei a buscar, eu comecei, né, me levantar pela madrugada, buscava, eu orava, eu chorava, louvava. E eu vi assim, eu percebi assim que cada dia o Senhor me dava algo novo, né? E quando foi um dia, o Senhor falou para mim que tinha chegado a hora da batalha. E lá tinha um rapaz que ele começou a cair endemoniado. E o Senhor disse assim, é contigo. Até aí, meu cunhado estava participando, que era o pastor da igreja, minha irmã, né? E de repente houve algo no Maranhão e eles tiveram que ir para lá. E lá eu fiquei só. E eu disse, Deus, como é que eu vou ficar só, Senhor, nesta igreja, Senhor? Com uma pessoa desse estado. E o Senhor disse, eu que te trouxe para cá. Lembra que eu tirei para mim te dar a vitória aqui? E eu disse, Jesus, como eu vou fazer? E eu comecei a buscar, irmãs, sabe que eu buscava, e quanto mais eu buscava, mais Deus me dava. E dali começaram a surgir novos dons. E quando foi um dia, aquele rapaz caiu endemoniado, e o Senhor disse assim, a legião. Só sei que eu repreendi, todos os demônios foram embora e ele ficou liberto. E o Senhor disse assim, te prepara que o dia está chegando para te voltar. E o Senhor disse assim, a volta está bem próxima. E chegando-se um dia, o Senhor disse para mim, o Senhor disse, eu vou falar contigo mesmo a hora de tu voltar. E um dia o Senhor disse assim, chegou a hora. E eu me arrumei, eu disse pro meu cunhado, hoje eu vou embora. Ele disse, já chegou a hora? Eu disse, já. Eu disse para minha irmã, tô indo embora. Ela disse, já chegou a hora? Eu disse, já. E o Senhor dizia para mim assim, tudo já está preparado. Vou começar pela tua casa, porque minha mãe não queria mais. Só que as pessoas não criam, porque ele diz assim, o que Deus une, Deus não separa. E eu disse assim, Deus apenas afastou. E ele disse que ia cuidar para mim, e eu creio no Deus. Sabe, irmãs, assim, a alegria do Senhor maior era porque eu sempre criei no Deus a qual tinha falado para mim. Porque eu jamais ia na conversa dos outros. Eu cria no sobrenatural que Deus tinha falado para mim. E as pessoas dizem, Lídia, tinha pastores que diziam assim, Lídia, isso não é, Lídia, isso não foi Deus. Eu disse, foi, porque eu conheço a voz do meu Deus. E mães, a coisa mais linda que tem é você conhecer a voz do teu Deus, do nosso Deus. Irmãs, e eu voltei, passei 3 meses e 10 dias. E um certo dia, e nós casamos, eu passei, ninguém sabia. E quando eu voltei de lá, um certo dia o Senhor disse assim, o dia está se aproximando, mas canta que eu quero ouvir a tua voz. E eu comecei a perceber, irmãs, que a minha voz começou a mudar. E onde eu louvava, as pessoas paravam para escutar. E eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Deus, essa não é minha voz, a minha voz está diferente. E o Senhor disse assim, eu sou o dono da tua vida e eu mudei. Eu mudei a tua voz, que através da tua voz muitas almas irão alcançar o meu reino. E eu comecei a se notar o sobrenatural de Deus. E quando foi passando-se um dia, o Senhor disse assim, tu vai lá, na casa dele,
E quando tu chegar lá, eu irei fazer ele te pedir perdão chorando. E o Senhor disse, vai, mas quando eu te ordenar, mas tu vai louvando. No meio do caminho vai cantando, porque grande é a fúria de Satanás contra a tua vida. E quando chegou nesse dia, eu fui numa igreja e o Senhor disse assim, tudo já está preparado e tu sabe. Hoje é o dia, mas vai louvando. E eu comecei, saí do círculo de oração e fui. Fui louvando no meio do caminho e pedindo a proteção de Jesus. E quando chegou lá, irmão, ele me pediu perdão. E eu dizia, Deus, eu ainda não quero desse jeito. Porque tu me fez uma promessa. E a promessa seria do perdão chorando. E aí eu não estou vendo nada. E comecei a falar com Deus aqui dentro. E eu dizia, Deus, a promessa que tu me fez foi essa. E eu não abro mão da tua promessa. E ali ele começou a me abraçar e começou a chorar. Eu quero te pedir perdão chorando. Tu quer voltar para mim? Eu disse, não, ainda não. E eu disse, Deus, eu sei, Senhor, que não foi essa a resposta que tu mandou eu dar para ele. Eu disse, ainda não. E ele disse, vamos construir a nossa casa, que nós não tínhamos casa, vamos. Eu disse, não, ainda não. E voltei para casa, e comecei a conversar com Deus. E quando foi um dia, eu estava no círculo de oração, e o Senhor disse assim para mim, tu vai ter um convite. E não diz não. Eu disse não, porque quando o Senhor falou assim para mim, eu via eu morando dentro, no quintal da casa da mãe dele. E eu disse, não, Jesus, não. Eu disse, oh, Jesus, me perdoe, porque tu acaba de falar comigo mesmo e eu disse que não. E eu tornei fechar meus olhos e aquela voz disse assim, tu vai ter um convite? Não, diz não. Eu digo, tá, Senhor. E chegando em casa, eu contei para minha irmã disse, Lídia, se foi Deus que te falou, então vamos esperar. Aí ele me ligou dizendo que ele ia lá em casa. Aí eu disse, tá, pode vir. E ele chegou em casa, a gente conversando, ele disse assim, eu vou te fazer um convite. Aí eu disse, não. Aí ele disse, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, nada, eu apenas lembrei de algo. Eu lembrei que o Senhor disse para mim não dizer não. Aí ele foi e disse assim, vamos fazer uma casa, minha mãe deu um pedaço do terreno, vamos fazer a casa lá. Aí eu disse, vamos orar para ver se Deus está no negócio. Eu disse, eu aceito morar com você se você pedir novamente eu em casamento, mas na frente da minha mãe. Ele disse, mas nós já somos casados, nós não somos divorciados. Eu disse, não, porque agora tudo vai mudar. E eu queria impor as minhas condições. E passaram-se um dia, a gente reatou a nossa aliança. O Senhor disse que a hora tinha chegado. Minha mãe foi, perdoou, E a hora tinha chegado. E nós reatamos a nossa aliança, mas até aí eles continuavam desviados, do caminho do Senhor. Irmãs, e passando, nós fizemos nossa casa e o Senhor disse assim, eu vou te dar. Eu vou usar pessoas para te abençoar. Nessa época eu trabalhava no hospital. E um certo dia eu conversando no centro cirúrgico, auxiliando o médico, e uma jovem perguntou, você está fazendo sua casa, Eu disse sim. Aí o médico disse, oi, você está fazendo sua casa? Eu disse, estou. Ele disse, você está precisando de quê? Eu disse, estou precisando de um milheiro de tijolo. Ele disse assim, vou te dar. Eu digo, olha, o senhor que é tão caninga, doutor. Aí ele disse assim, nossa, Lídia, você está me chamando de caninga? Ele disse, eu vou lhe dar. Irmãs, ele me deu o tijolo. As meninas ficaram muito contentes, agradeceu, meu Deus, só Deus lhe deu para fazer isso. Só sei que Deus abençoou e nós fizemos a casa. Dentro de um mês a casa estava com porta, janela, tudo. Fizemos a casa. Começamos a morar, voltamos, moramos juntos. Com 6 meses, eu não podia ter filho e a promessa do Senhor lá atrás, Lá atrás, depois que nós fizemos a nossa casa, com 5 anos já da gente estar junto, já que nós passamos pelos momentos difíceis da nossa volta, tudo em prol, irmã, da oração, do louvor, a qual o Senhor requeria de mim, o perfeito louvor. Através disso, irmãs, Deus me deu a minha casa,
Depois Deus me deu a minha filha com 6 meses. A promessa dele começou a se cumprir nas nossas vidas. E aí o Senhor dizia assim, que queria mais de mim, mais de mim, mais de mim, né? E quando passaram-se anos. E um dia eu estava na igreja. E quando eu voltei de lá, nós tivemos uma desavença. E eu disse para Deus, Deus, hoje, Senhor, chegou a minha hora. Hoje, Deus, eu quero botar o ponto final. E naquele dia, a minha filha era pequenininha, ela disse assim, mãe, lembra das promessas de Deus? Sabe? Com essa interrogação bem aí que a minha filha fez, eu quero perguntar aos ouvintes que estão me ouvindo, não esqueça da promessa de Deus. Porque o nosso Deus tudo pode. O nosso Deus é o Deus do impossível. Porque quando a minha filha era pequena, ela dizia assim, mãe, lembra da promessa de Deus? A senhora já passou por tantas coisas que eu contava a história para ela. E ela dizia, agora a senhora quer desistir? Mãe, não desiste. E ela dizia, lembra, mãe, do CD que o Senhor disse que ia lhe dar e a nossa família ia ser a capa. E hoje a senhora quer... Eu disse, ai filha, a mãe já cansou. E quando chegou nesse dia, ela dizia assim, ela dizia, vai mãe, vamos dormir, a senhora está cansada. A gente chegou da igreja, né? A senhora está cansada, vamos dormir. Irmãs e irmão que estão me ouvindo, ela dizia, e ela deitou comigo, e ela começou a me fazer carinho, e nisso eu dormi. E quando foi no outro dia, irmãs, era a Santa Convocação, era a primeira Santa Convocação da minha igreja, um domingo. E quando chegou naquele dia, no domingo, e o meu esposo sabia que eu ia para a Santa Convocação, e eu ia dar o café e o leite. E o meu esposo disse, eu vou fazer o café para te levar e vou ferventar o leite. Eu disse, tá bom. E eu fui para a Santa Convocação. E quando chegou lá, o Senhor começou a manifestar-se, a glória dele era tão grande naquele lugar. Só que havia algo diferente naquele lugar. E eu perguntei para Deus, Deus, o que está acontecendo neste lugar? E ali começou as minhas perguntas para Deus. E eu dizia, Deus, tem algo diferente neste lugar. Mas eu não consigo entender e tu não me fala. E lá eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? E eu dizia, Deus, por que quando eu te pergunto as coisas, tu me fala e agora tu ficou calado? E a glória do Senhor começou a manifestar e eu querendo saber o que estava acontecendo naquele lugar. E a minha filha, a primeira vez que minha filha teve oportunidade naquele lugar. Era muitos dias, era muitos anos que já, e ela nunca tinha tido oportunidade, ela já ia fazer 6 anos. E ela cantou aquele hino, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita meus sonhos. E ela cantou aquele hino. E quando ela cantava aquele hino, ela não parava, ela só repetia. E eu dizia, pastor, tira o microfone, pastor, pega o microfone, que faz horas que ela canta e ela só está repetindo. E ele começou a sorrir, ele dizia assim, irmã Lídia, deixa ela cantar. E eu tinha preparado um louvor para mim cantar. Aquele hino, mas hoje estou bem, mas já estive mal. Foi dia de sol, mas também temporal. E eu tinha ensaiado esse hino. E quando me deram a oportunidade, eu comecei a louvar e eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Que a minha voz mudou. Essa voz não é minha, Senhor. Por que tu não fala nada comigo? E eu comecei a cantar e eu perguntava, Deus, fala para mim o que está acontecendo, essa voz não é minha, por que a minha voz está diferente? E por que as pessoas que estão cantando estão com a voz diferente? E eu pegava, botava a mão assim no meu ouvido e dizia, Deus, será que é impressão minha? Eu dizia, não é impressão, mas a minha voz mudou, não é essa. E passaram-se, terminou aquela santa convocação, sabe, com a glória do Senhor muito grande. Terminou. E quando eu fui para casa, ele tinha feito uma comida para nós
comermos. E quando foi de noite, eu sempre passava a roupa dele para ir para a igreja, por mais que ele não fosse, mas a roupa dele sempre estava passada. E naquele dia, eu passei a roupa e eu me arrumei, que eu sempre fui de chegar cedo na igreja. E quando eu cheguei lá, quando eu estou saindo, ele disse assim, me espera que eu vou. E quando chegou lá na igreja, eu disse, Deus, tem algo diferente, mas tu não me fala. E quando eu sentado lá no banco que eu regi o vocal, e eu olhei um irmão chegando, e eu perguntei para a missionária, eu disse assim, é a primeira vez que eu vejo esse irmão aqui. Ela foi e disse assim, hoje ele vai ministrar. E o nosso pastor não chamava ninguém para ministrar de fora. Era todo o tempo ele. E ele sempre teve uma boa palavra. E eu disse, meu Deus. Eu disse, nossa. Eu ainda falei, nossa, que milagre. E começou o culto. E o culto, as pessoas cantando com a voz diferente. E eu fui cantar. E eu, Jesus, tem algo diferente aqui. Tu não me fala. E quando eu tô assim, mãe, sabe? Que eu tava sentada, eu via. E tudo que eu olhava acontecia. Eu via uma irmã levantando do grupo de jovem. E quando aquela irmã vinha, eu via ela botando assim a mão no meu peito. E eu abri assim meu olho e disse assim, meu Deus. E a irmã lá sentadinha. Eu disse, meu Deus, eu tô olhando até coisa. Aí passou, eu fechei os olhos e disse, Jesus, eu preciso ficar ligada no Senhor. E eu tornei ver aquela imagem. E eu disse, agora eu não vou fechar os olhos, que eu quero ver se essa irmã vai levantar daí. E eu, de repente, eu fechei os olhos novamente. E eu, quando eu abri, ela levantou e foi pro bebedouro. E eu fechei os olhos e disse, meu Deus, eu tô vendo até besteira. Ainda falei assim. E quando eu fechei os olhos, e eu, Deus, o que está acontecendo neste lugar, Senhor, por que tu não me fala? E quando eu me espantei, a irmã estava com a mão aqui, no meu peito. E o Senhor começou a usar aquela irmã, e o Senhor dizia assim, desde de manhã tu me faz uma pergunta. E chegou a hora de eu te responder o que tu me perguntou de manhã. E eu comecei a chorar e eu disse assim, ele disse assim, chegou a hora de eu te responder, porque tu querias saber, mas eu fiquei calado. Aí ele disse assim, se tu pudesse contemplar a festa que está tendo no céu em prol da tua casa, é a coisa mais linda. Desde de manhã os anjos estão comemorando a tua vitória, porque hoje tu irás dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmã, e o Senhor diz assim, apenas intercede, porque grande é a festa, grande está sendo a festa no céu. A festa. E tu perguntou, Senhor, por que a minha voz está diferente? E o Senhor dizia assim, eu mudei. Até a tua festa eu selecionei. Até o pregador eu trouxe de fora. Até o pregador eu trouxe de fora para a tua festa. Porque a tua festa não seria de qualquer jeito. Porque em tudo, em toda a prova, tu passaste. E tu foi aprovada. E o Senhor começava a falar assim, né? E o Senhor disse assim, as pessoas, os hinos foi selecionado. As pessoas para ministrar, eu selecionei. As pessoas para louvar, eu selecionei. Tudo na tua festa foi selecionada. E a partir de hoje, tu irás dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãs, e quando aquele pastor acabou de ministrar, e o nosso pastor, ele não fazia convite. Ele perguntou, ele levantou o nosso pastor e disse assim, alguém quer aceitar Jesus? E o meu esposo levantou e disse que queria. E para a honra e glória do Senhor, irmã, hoje, né, o meu esposo é um servo do Senhor,
né? Nós podemos dizer, né, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não foram dias bons, foram dias difíceis, né? Desde a primeira vez a qual ele saiu, a qual o Senhor mandou eu louvar para mim alcançar e perto da meia-noite, né? Ele voltou a primeira vez. Na segunda vez foi o Senhor a qual tirou, né? Mas o Senhor requeria mais de mim. Muitas das vezes ele requer mais de nós. E que o Senhor disse assim que grande era a jornada, que grande, né, era as maravilhas qual ele iria operar através da minha vida, através da minha filha, qual é filha da promessa, né, através do meu esposo, né. E eu quero dizer para você que estão me ouvindo, independentemente de qual situação que você esteja passando, mas não desista. Não desista, porque o nosso Deus é Deus de promessa. E o nosso Deus, ele não abre mão das promessas. É nós que abrimos mão. As pessoas diziam assim para mim, Lídia, isso não existe. Isso não existe. Eu dizia assim, olha, se você não acredita, o problema é seu. Mas eu acredito no meu Deus, porque eu conheço a voz do meu Deus. E eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E eu sabia que foi Deus que dizia assim, um pouquinho separado, porque eu quero mais de ti e eu vou te dar de volta. Irmãs, quando eu fiz a minha casa, foi assim, as pessoas da rua diziam assim, nossa, como foi que vocês arrumaram dinheiro? O Senhor, assim, preparou assim, tudo, né? Porque Ele queria ali a nossa união. E Ele queria ali naquele lugar. E Deus fez coisas tremendas ali. Hoje, ele é diácono da Casa do Senhor. Depois que nós viemos para o Paraná, ele foi consagrado a diácono. Nós estamos aqui há 6 anos e meio. Ele veio na frente, está com 7 anos aqui já. Mas hoje, ele é um bom marido, um bom esposo, é uma outra pessoa, né? Ajuda na casa do Senhor, é diferente. Eu não desisti. Eu não desisti da minha casa, eu não desisti do meu esposo, eu não desisti da minha promessa. Porque havia uma promessa. Como assim? Ainda há promessa. E independente da situação que você esteja, mas lembre que tem uma promessa. Uma promessa. E a promessa, Deus não abre mão da promessa. E eu sempre digo, eu não abro mão da minha promessa. Eu quero dizer para você, não abra mão da promessa que Deus tem para você. Hoje, né, eu posso dizer assim, eu e a minha casa somos felizes. Eu e a minha casa servimos ao Todo-Poderoso, né? Então, irmãs, não desista, continue, batalhe, ainda que doa, porque dói. Ainda que esteja ferida, né? Mas o Senhor é o Deus que sara a ferida. A cicatriz fica para você contar o testemunho. Porque qualquer golpe que você leva, que dá uns pontinhos, a cicatriz fica. Mas fica por quê? Para você testemunhar. E hoje eu estou aqui para testemunhar da grandeza que Deus fez na minha vida. E o mesmo Deus que fez na minha vida é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida, porque ele não mudou. Ele ainda continua o mesmo. E se ele disse que ele faz, ele faz. Né? Só que nós temos que crer. Porque muitos não criam, mas eu não queria saber deles. Porque eles não criam. Eu queria saber que eu estava crendo. E eu sabia que iria acontecer.
E eu sabia que iria acontecer. Mas o deserto foi grande, foi. Mas eu louvo a Deus pelo deserto. Eu louvo a Deus porque nem um só momento ele não me deixou sozinha. Às vezes ele ficava calado, mas ele estava comigo, assim como está com você. Às vezes eu ficava triste, mas eu sabia que ele estava ali, bem pertinho de mim. Quando eu chorava, eu sabia que eu tinha um consolador, um amado amigo fiel. E nesta noite eu quero falar para a irmã Bárbara, para a irmã Fabia, tem outra Fabiana, Letícia, Helena, Morgana e mais outras pessoas. Que você tem um amigo consolador, um amigo fiel, um amigo que não deixa em nenhum instante, Rama, derraço e decanta, nenhum de vocês sozinho, nenhum, porque ele não prova ninguém além das forças, Ramande, queixo e decanta. Ele não prova ninguém além das forças, porque ele é justo. Ele nos fez e ele sabe que nós temos um limite, nós somos limitados, ele não. Ele não. E quando alguém dizer para você, não tem mais jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim. Porque a última palavra é do Senhor. Se o Senhor disse que tem jeito, é porque tem jeito. Né? Se ele não colocou um ponto final, então continue crendo. Continue crendo, continue perseverando, porque eu perseverei. Para mim chegar até onde eu estou, eu perseverei. Né? Hoje, né, eu estou aqui no estado do Paraná, quando eu saí do Maranhão, uma promessa do Senhor. Uma promessa a qual o Senhor havia me falado. Havia me falado quando nós estávamos separados. Para ver que as promessas que Deus fez para mim, quando eu estava separado, se cumpriram. Se cumpriram. Né? A minha filha, o Senhor me prometeu quando eu estava separado. Hoje, coisas que eu estou vivendo, o Senhor me prometeu quando eu estava separado. E se eu tivesse desistido? Né? A primeira vez eu fiquei, né? Alguns estão perguntando, a primeira vez eu fiquei 6 meses. A segunda vez eu passei mais de ano. Né? Eu fiquei mais de ano, mas nesse tempo todo eu permaneci cantando. E daí chegaram mais e mais, né, vitória, porque eu dizia para Deus que eu só sabia cantar, mas o Senhor dizia que eu sabia pregar. Eu disse, Deus, tu não sabe que eu sei pregar, então vamos lá. Hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus me deu mais esse dom, né? Hoje estou aí, eu ministro para a glória do Senhor, né? Sei que não é fácil, mas eu quero te dizer, também não é difícil, né? E quero agradecer a cada uma de vocês, a qual permaneceram, né? E eu quero dizer assim, não desista. Não desista, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. E eu quero só dizer, para encerrar assim, na segunda-feira eu estava na oração e eu muito me alegrei. E eu ia ministrar na terça-feira. E o Senhor falava assim para mim, que Ele ia fazer algo para mim extraordinário. O Senhor usou uma irmã para mim e dizia assim, eis que eu irei fazer algo extraordinário que tu irás te surpreender. E eu disse assim, Deus, o que tu vai fazer? E isso na segunda-feira de manhã na oração. E eu iria ministrar na terça-feira no círculo de oração.
E eu dizia assim, Deus, tu sabe que eu estou estudando, mas nada entra na minha cabeça, Senhor. E o Senhor dizia assim, ministra sobre Paulo e Silas. E na terça-feira ministrei, quando eu ainda estava na igreja, que quando meu esposo não está, eu tomo conta do som. E eu estava no som, e eu vi assim, a irmã, nós já estávamos ensaiando após o círculo de oração, e eu olhei uma mensagem, era a irmã Margarete, e ela perguntando se eu poderia ministrar às 23 horas daquele dia na live que ia ter. Eu disse, posso sim. E eu ministrei, a irmã Fabi estava presente também na live, e quando foi ontem, eu conversando com a minha irmã mesmo, que é a esposa do pastor, eles são até da Madureira, e eu contando. E ela disse assim, Lídia, lembra que o Senhor te deu vitória em volta da meia-noite, do dia 31? Eu disse, lembro. E eu escrevendo assim algumas histórias minhas, e eu lembrei do que o Senhor havia falado para mim, que Ele iria me surpreender. E o Senhor disse assim, aonde tu não pode chegar, a tua voz vai alcançar. E eu disse, Deus, a minha história. E o Senhor dizia assim, a tua história. Então, que a minha história, né, possa fazer de você uma pessoa que não desista, que continue. Que a minha história possa fazer de você alguém para prosseguir, para caminhar, mas não para ficar parada. Porque há pessoas carentes de você. Porque muitas das vezes nós só queremos pensar em nós. Não. Tem vidas que precisam de nós. Mas para nós alcançar, é necessário a gente estar cheio. É necessário estar cheio, é necessário estar cheio, transbordando. Porque muita diversidade vem. Mas nós temos a autoridade do nome de Jesus. E através da autoridade do nome de Jesus, nós iremos alcançar a nossa vitória. E aquelas pessoas a qual estão carentes, porque foi necessário o Senhor tirar um pouquinho para mim buscar mais, porque uma vida estava necessitada. Uma vida precisava ser liberta daqueles demônios, das caixas de demônio a qual ele estava. Hoje ele é uma pessoa liberta, hoje vive bem, tem família. Eu morava quase bem perto da casa, assim, dava uma distância, eu acho eu não sei se é metragem, ficava um pouquinho distante. Para mim era perto, né? Só que quando eu olhava ele, eu fazia de conta que eu não conhecia, né? Às vezes, só que aí, que na primeira vez a qual nós nos separamos, eu ainda não trabalhava. Aí na segunda vez eu já trabalhava. Então, na primeira vez eu ia só de casa para a igreja. Então a gente não se falava, né? Às vezes que ele dizia assim, eu vou buscar tal coisa aí na tua casa, né? Aí que ele ia. Mas a gente não tinha contato. Sim. Mas na segunda vez, né? Assim que ele saiu, antes de 8 dias, a profecia se cumpriu. Então eu saí logo. O senhor está entendendo? Eu saí logo. Mas aí eu fui, fiz a obra com 3 meses e 10 dias, eu voltei, que o senhor disse que tinha chegado a hora. Mas nesses intervalos, né, eu arrumei um emprego, né? Só que onde eu olhava ele, eu fingia que não conhecia. Às vezes as meninas que eu não comentava a minha vida. Às vezes as meninas do serviço diziam assim, Lígia, né, o teu marido, eu dizia assim, eu disse, eu nem vi.
né? Eu fingia que eu dizia, nem vi. Aí, às vezes, ele dizia, eu quero falar contigo. Eu dizia assim, tá bom, tá, lá em casa, né? Então, aí, às vezes, as meninas achavam estranho. E as meninas foram saber, depois que nós voltamos, ela disse, Lídia, tu passou todo esse tempo aqui com nós, trabalhando, mais alegre, tu cantava. Eu disse assim, foi o que Deus mandou eu fazer, eu cantar, eu louvar. E era a maioria das pessoas lá não era crente. E até as crentes não sabia. Eu guardava para mim. Tinha dia que eu dizia assim, Deus, eu vou cantar aqui, mas só tu sabe o que eu estou passando, E quem né? era para E saber da sua situação já sabia, né, irmã Lídia, que era era. o Senhor. Então, a Ele você falava, a Ele você pedia orientação, a Ele você pedia um direcionamento, a Ele você ouvia, né? E como você bem lembrou ainda há pouco, como a irmã lembrou, Ele é o nosso companheiro constante, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador. É Ele que aqui foi deixado, é Ele que habita em nós. A questão é que nós temos que ter esse feeling para buscar esse relacionamento com Ele. Assim como nós estamos reunidos aqui, conversando entre irmãos, deveríamos também manter esse relacionamento com o Santo Espírito do Senhor que habita em nós. Olha que coisa boa, né? Irmã Morgana, você quer comentar alguma coisa? A gente vai já estar encerrando a live, que já ultrapassou aqui um bocado do tempo. Sim, pastor. A paz do Senhor. Eu não sei se vocês observaram, teve uma irmã, né, que a irmã Leda participa do nosso grupo lá. Ela disse, Morgana, recebe que saía para tu. A história da irmã Lídia, não sei vocês, mas muito me edificou, né, porque quando meu esposo saiu de casa, eu não tinha filhos, né, e aí uma moça chegou lá em casa, eu não sabia nem o que era, o que era alguém profetizar para você, e a mulher disse assim, olha, teve uma madrugada que você se ajoelhou no cantinho do teu quarto e disse, Senhor, se eu tivesse um filho com ele, ele não tinha me deixado. Mas Deus manda eu te dizer que ele é o pai do teu filho e ele vai voltar. Amém. E Deus me deu, falou que seria um menino e que o nome dele seria Israel Douglas. E muitas vezes eu dizia e as pessoas não acreditavam, irmãos, e quem só sabe, quem passa quando a gente fala que Deus falou alguma coisa e as pessoas não acreditam. E Deus falou comigo em Ezequiel 37, quando ele falou assim, olha, filho do homem, profetiza. E eu disse, Senhor, e ali Deus falou, ele disse, eu chamei Ezequiel e mandei Ezequiel profetizar, eu não chamei Ezequiel e disse assim, fica aqui que eu vou chamar outro. Eu disse, profetiza, porque eu sempre falava assim, profetiza aí que eu vou casar até final do ano, e eu vou ser mãe até final do ano, eu vou estar com o meu filho. E muitas vezes, até pessoas próximas, família, as pessoas olhavam para mim e só ficavam assim, será que essa mulher é louca? E às vezes a gente vai desacreditando porque pessoas não acreditam no nosso sonho. Eu disse, Senhor, eu acho que eu tô doida. Será que é isso mesmo que o Senhor quer? Pai, não é duvidando, mas confirma novamente, Senhor, o nome do meu filho. E aí, numa segunda-feira, me adicionaram num grupo de WhatsApp de trilha, de treino, né, que eu participo. E ali tem um statusinho que você coloca no seu contato e você põe o seu nome, né? Ou põe alguma frase. E ali, quando eu entrei naquele grupo, tinha a tela inteira. Tinha um contato que estava mandando mensagens e o nome era Douglas, 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 Douglas. E no meio dele tinha David, é o nome do meu esposo. Aí depois continuava Douglas, 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 Douglas. Eu disse, não, Senhor, eu não pedi o nome do meu esposo, eu não pedi o nome do pai, eu quero o nome do meu filho. Douglas, o Senhor confirmou, e o Israel ficou aonde? Isso eu pedi a confirmação no domingo, eu entrei no grupo na segunda, e na terça-feira eu fui para a igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, o pastor da nossa congregação, ele tem, né, tradição apresentar os visitantes. E aí ele disse, amados, tem um homem de Deus aqui que já congregou conosco e eu quero apresentar ele à nossa igreja. E aí ele falou, se levanta, Israel, príncipe do Senhor, homem de Deus.
E ali eu baixei a minha cabeça e sei que foi o Senhor falando comigo. E, irmãos, não é fácil. Não é fácil. O testemunho da irmã Lídia muito me edificou, porque, assim, já tem 1 ano e meio que o meu esposo está fora de casa, 1 ano e meio que eu não sei notícias, e eu tô igual aquela esposa, né, daquela que teve o filho, ela não pediu, mas o profeta, mesmo assim, por ela atender, fazer aquele quartinho, honrar um homem de Deus, ele deu um filho àquela mulher. E aí, quando aquela criança morreu e o marido dela perguntou: o que tens? Para onde é que tu vais? Está tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. E eu cheguei no interior essa semana, eu fui visitar algumas pessoas que o Senhor me deu em sonhos, e eu fui lá visitar essas pessoas e todo mundo olhava para mim e dizia: cadê teu marido? Eu tá em casa. Cadê o teu marido? Eu tá em casa. Ah, mas ele não se preocupa não, irmãos, com você viajar. Eu disse: não, eu fui em casa, eu larguei do plantão, fui em casa, arrumei a casa, tudo direitinho, e ele tá em casa. Ah, cadê teu marido? Eu tá em casa. Tá trabalhando. Ah, mas você tem moto? Eu digo: mas o meu marido tá com o carro. Ele tá com o carro, ele precisa trabalhar. E assim, amados, profetizar. Nós fizemos um ato profético, acho que na última sexta-feira, eu não lembro se foi sexta-feira passada, ou tá com 15 dias, para honra e glória do Senhor, né? Porque muitas vezes no meio da tribulação, eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem a mania de tirar a nossa aliança, né, e jogar lá no canto, jogar no guarda-roupa, nas gavetas, em algum pote. E o Senhor falou comigo fortemente e disse: você acredita na tua aliança? Através daquela passagem de Caleb, porque mesmo depois de 45 anos, Caleb, depois de ter passado várias guerras, ele poderia ter pego qualquer pedaço de terra. E Caleb disse: olha, Josué, você se lembra daquele dia que eu pus o meu pé naquela terra, quando a gente foi espiar? É aquela terra que eu quero. Então, irmãos, do mesmo jeito que eu ministrei para os amados lá no nosso grupo Resgatando Vidas, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Assim como Caleb acreditou, mesmo depois de 45 anos, pode passar o tempo que for. Acreditem que o casamento é de vocês, acreditem que essa terra é de vocês, acreditem que a promessa é de vocês, e não tirem a aliança do dedo, porque vocês só estão dando mais uma brecha para Satanás e mostrando: olha, eu não creio no Deus a quem eu estou servindo. Então, tomem posse da terra de vocês, a menos que o Senhor peça para que vocês tirem a aliança, não tirem a aliança do dedo, porque a aliança, irmãos, é um elo que ela não tem fim, ela não se quebra, e a gente precisa acreditar que Deus vai nos dar essa terra, assim como ele deu a Caleb, mesmo depois de 45 anos dessa promessa. Amém? Obrigada, irmã Lídia, pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Né? Eu confesso que tem momento que a gente diz: Senhor, eu não quero entrar. E, por incrível que pareça, quem me conhece sabe, né? No nosso grupo, eu quem faço a ministração de louvor. E desde ontem, tem uns 2 dias que eu tenho pedido, louvado ao Senhor, né? Com aquele hino de Isaías Saad: enche-me, Deus. Né? E a senhora falou, eu digo: Jesus, eu já entendi que foi comigo. E eu tenho pedido muito isso ao Senhor: enche-me, Pai, enche-me até transbordar, enche-me, 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 que até que não haja mais nada de mim, só o Espírito Santo, para que eu seja morada, para que eu tenha orado para que o Senhor, através do meu toque, eu possa curar o coração de outras mulheres que estão feridas, né, que muitas vezes a gente chega no deserto idolatrando o cônjuge, não é porque a gente escolhe, mas porque existe uma raiz de rejeição lá no passado, existe uma raiz de abandono lá no passado que o Senhor quer curar. E hoje, como eu falei, irmãos, volto a falar: a oração não é um fardo. Deus escolheu e levantou cada pessoa aqui para orar, né? E é um privilégio a gente ser escolhido pelo Senhor. Porque, assim, como a irmã Lídia falou ali naquele testemunho dela, eu disse: meu Deus do céu, como é que a gente é um mero mortal, a gente é pó, é barro, e o Senhor se preocupar com os mínimos detalhes do nosso culto, porque foi um culto ali de uma festa, né? Uma consagração, existe aqui um nome que a gente chama, um culto de
não é culto de primícias, é outro culto de ação de graças, né? E mesmo sem ela saber, o Senhor já deu a vitória e já preparou o próprio culto de ação de graças para ela. E que cuidado, irmãos, que cuidado do Senhor na nossa vida. Então não tenham pressa de sair da presença do Senhor, não tenham pressa. E o Senhor fala muito comigo, né? Quando o Senhor levou o meu esposo, ele disse a mim: desce, eu não mandei você descer. Não importa como você está descendo, mas o que importa é como eu vou levantar você. E o Senhor, ele sempre me incomoda muito. Eu digo, meu Deus, não tem outra hora para o Senhor. Eu digo, Senhor, não tem outra hora para o Senhor me dar a palavra, não. Tem que ser de madrugada. Às vezes eu viro a madrugada escrevendo o que o Senhor vem me ministrando no meu coração. Eu digo, Jesus, quando a irmã falando, e eu digo, Senhor, eu já entendi. Eu vou voltar a louvar. Ontem mesmo eu fui para uma vigília, 10 horas da noite. Eu não queria ir, estava me amarrando, e eu disse, está repreendida, já me levantei, já comecei a orar, a louvar de casa, umas 8h30 da noite, fui para a vigília de 10, a vigília foi até 2 da manhã, e quando eu cheguei, né, como o pastor falou, Deus nos dá uma força, né, que a gente não sabe de onde vem, e ali eu continuei louvando ao Senhor naquela madrugada, e só dizendo, Senhor, enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus, e louvando ali o Senhor no meu quarto, até 4 horas da manhã, amados. E ali eu dormi, vim para o meu trabalho e louvado seja o nome do Senhor, né? Um dia eu creio que se for da vontade do Senhor, eu vou estar testemunhando também. Glória a Deus. E esse testemunho que nós iremos ouvir da irmã Morgana, assim como todos os outros testemunhos que a gente ouve aqui, queridos, ele não se trata dos irmãos, ele se trata do poder do Senhor na vida de cada irmão. Morgana falou que às vezes a gente idolatra e coloca o nosso cônjuge no lugar que não era para colocar, e que ela ora hoje para que o Senhor a esvazie desse mundo e que ela seja preenchida. Eu acho que a petição mais bela que nós podemos fazer em uma oração por nós é essa. E quando a gente fala assim para o Senhor nos esvaziar desse mundo, é porque, como eu falei no início dessa live, nós ainda temos um corpo corruptível, suscetível a doenças e uma série de coisas. E quando existe essa ruptura, quando um cônjuge sai de casa, quando há a separação, existe uma coisa, logo a princípio, que é a dependência emocional. E daí vem as dores, daí vem a solidão, e daí vem o questionamento, daí vem os sentimentos de culpa, aí vem uma nuvem de coisas que você começa a sentir. E pasmem, queridos, cientificamente isso já é explicado, já existe uma explicação científica para isso, em uma região específica do nosso cérebro. Mas como é que a gente preenche isso? É como a Morgana acabou de falar. É orando ao Senhor, é pedindo ao Senhor para que o Senhor preencha esse vazio, é se enchendo da presença do Senhor, é buscando a todo momento, é fazendo com que Ele verdadeiramente seja o seu alfa e o seu ômega, ou seja, o começo e o fim da sua vida. É essa busca incessante, constante, que vai preencher tudo que ficou com a ausência do outro. Descansar no Senhor, como descansou a irmã Lídia, esperar o Senhor agir ao tempo dele e da forma dele, esse é o nosso grande desafio. Porque às vezes queremos usar com a força do nosso braço, queremos usar da nossa filosofia, do nosso pensamento, e não deixamos o espaço para que Deus possa agir. E Ele é tão bondoso, é tão misericordioso, Ele fica observando em absolutamente tudo. Mas aquele que começou a boa obra na vida de vocês, Ele é plenamente fiel para cumpri-la. E Ele sempre cumpre, como cumpriu na vida da irmã Lídia, e como cumprirá na vida da Morgana, da Fabi, das outras irmãs que aqui estão. Para tanto, busca o Senhor, adore em espírito e em verdade. Todo e qualquer vazio que possa aparecer na sua vida, preencha com a presença do Espírito Santo. Porque é dessa maneira que Morgana acabou de falar. Às vezes a gente está meio assim, com aquela dificuldade, com aquele sono, começa a orar e é tomado pela presença do Espírito, e depois até o sono vai embora. Então, queridos, o testemunho maior não é a vida da irmã Lídia, é o poder transformador de Deus na vida da irmã Lídia.
que transformou o seu esposo, que fez cumprir a promessa de frutificar o útero dela, que fez com que o esposo e ela verdadeiramente servissem ao Senhor, oferecendo o seu tempo ao Senhor, levando as boas novas, como assim ele pediu. Então, o maior testemunho que nós temos aqui é esse poder transformador do Deus ao qual nós servimos na vida da irmã Lídia, em todo o seu processo de deserto e principalmente na transformação do esposo dela. A conversão do seu esposo, como ela bem disse, a palavra diz que os céus se alegram quando um pecador encontra luz, quando ele se converte. Então ela começou a dar essa importância e pedir pela importância maior que era a salvação do seu cônjuge. Ela começou a relatar para a gente retomou, mas ele ainda não tinha se convertido. E eu disse aqui que no começo da live que a oração de uma mulher, ela santifica o seu esposo. A perseverança em oração. E o Senhor respondeu à irmã Lídia com a conversão do seu esposo. Respondeu com a gravidez, abençoando eles com uma filhinha. Respondeu com a responsabilidade de estar ajudando a conduzir um ministério. Às vezes a gente faz muitas perguntas às pessoas que trazem testemunho porque a gente acaba identificando alguma coisa. Mas se atenham a esse poder transformador do nosso Deus. E pastor, e ele dizia assim, eu só vou largar de fumar, que ele fumava, né? Só vou largar de fumar depois que tu engravidar. Eu disse, e agora? Que eu não podia ter filho. Aí o médico disse assim, Lídia, por que tu ainda não tem um filho? Tá quantos anos de casado? Eu disse, estou com 5. Aí ele disse, menina, é hora de ter um filho, tu vai ter um filho, velha? Aí ele disse assim, manda o teu esposo vir aqui que eu vou fazer um exame. Isso foi no dia 31 de dezembro de 2005. Aí eu fui e disse assim, então, eu digo, tá bom. Aí ele foi. Só que no caminho, aí eu disse, era até um médico, doutor Oliveira, ele disse assim, eu disse, doutor, eu vou em casa e depois eu volto com ele. Aí se arrumamos, na volta ele começou a passar mal. E ele tinha comprado uma carteira de cigarro. Aí ele começou a passar mal no caminho e o hospital onde eu trabalhava era perto de casa. Eu acho que dava uns 10 minutos. E ele pegou a carteira do bolso e jogou fora. Eu disse, meu Deus, tu acabou de comprar e agora tá jogando fora? Nunca mais eu vou usar isso daí. Eu digo, mas tu acabou de comprar. Eu disse, rapaz, nós não vamos lá no médico? Nós vamos. Quando chegou lá no hospital, eu perguntei para as meninas, cadê o doutor Oliveira? Aí as meninas, Lídia, ele acabou de sair. Eu disse, mas eu falei para ele, não, ele foi só jantar, ele disse que ele não demora para te esperar ele. Aí o meu esposo disse, Lídia, eu não aguento, eu estou passando mal. Vamos na casa da minha cunhada? Eu digo, vamos. Aí chegou lá, ele teve que nebulizar. Começou a passar mal. Aí voltamos para o hospital. Aí eu disse, doutor, ele não está bem. O que foi? Eu disse, não sei, ele começou a passar mal, jogou a carteira fora. Aí ele foi e disse, olha, Léo, tu faz esse exame e depois você me traz. Não, aliás, ele ia o retorno do exame dele. Era. Aí ele disse, olha, o negócio não é contigo, Léo, o negócio é com a Lídia. Lídia, vamos fazer um tratamento que você não está bem. Pastor, naquele dia, em vez dele ficar feliz, daquele dia em diante ele largou de fumar. Antes de eu engravidar. Glória a Deus. E ele recebeu logo em seguida que ele jogou fora, ele recebeu foi a péssima notícia de saber que eu não podia ter filho. Aí eu disse, meu Deus, a péssima notícia. Aí ele disse, ai, tu vai fazer tratamento? Eu disse, não. Meu Deus não mandou eu fazer isso. Meu Deus disse que ia me dar um filho. Meu Deus não mandou eu fazer tratamento. E eu não vou fazer tratamento. E tu sabe que eu não vou fazer. Aí, no outro ano, eu engravidei. Antes, a minha filha nasceu de 7 meses, né? E eu disse assim, não precisou do tratamento, porque foi meu Deus que me prometeu. Eu não pedi.
ele prometeu, então ele é fiel para cumprir. E daquele dia em diante, pastor, no dia que ele foi receber o resultado do exame, se ele podia ser pai ou não, ele largou de fumar. Então, já começou assim a mudança, né? Antes da Glória filha a Deus. chegar, o Senhor já fez Já foi preparando, né, já irmã? foi preparando, né? Glória a Deus. Apenas ele falava para as pessoas que para mim ele não voltava mais. Aí, porque assim, pus amigas, né, dele, ele falava porque eu não comentava a minha vida. Quando as pessoas vinham me dizer, eu sorria, eu dizia assim, isso é o falar dele, porque não foi o falar do meu Deus. Era a resposta que eu dava para as pessoas que vinham. Aí eu sorria, às vezes eu sorria até com ar de deboche. Ele dizia assim, eu vou ver quem é maior, se é ele, se é meu Deus, que meu Deus é maior. Eu acredito no meu Deus, né? E assim, no intervalo de não houve caso de mulher, porque o Senhor falou para mim que ia guardar para mim. Glória a Deus. O Senhor dizia assim, eu vou guardar para ti. E depois, né, eu soube que uma ex-namorada dele apareceu, né? Veio até do Rio de Janeiro para ir buscar ele. E no dia que ela apareceu, o Senhor me mostrou lá onde eu estava. E o Senhor usou um pastor para mim. Disse assim, chegou, mas eu que separei, eu disse que eu ia guardar para ti. Vou eu mandar de volta. Né? E no mesmo dia o Senhor, né? E o Senhor disse, eu disse que eu ia guardar para ti. Né? E nesses intervalos, nunca houve aproximação, entendeu? De outra, mas só que sempre ele dizia assim, que para mim ele não voltava. Só que ele dizia assim, eu vou te mostrar qual é o maior, se é você, se é meu Deus. Né? E o meu Deus foi vencedor, como sempre será. Como sempre será.